Minha esposa e meu padrasto estavam nos traindo, minha mãe e eu, mas agora estou enganando eles para que os advogados ganhem muito dinheiro. Há quase 6 meses, comecei a suspeitar que algo estava acontecendo com minha esposa. Essa verdade destruiu meu casamento e minha vida, e também vai fazer com que minha mãe se sinta muito triste e deprimida, então eu não sei o que fazer. Até alguns dias atrás, eu tinha uma vida incrível, minha vida era tão boa que, em muitas ocasiões, me gabei disso. Segundo minha experiência pessoal, dizer em voz alta que sua vida é perfeita não é uma boa ideia, é como desafiar o destino. Não sou tão ingênuo a ponto de pensar que me amaldiçoei dizendo isso, mas também não ajudou, acho que piorou tudo, porque eu realmente acreditava que nada poderia dar errado na minha vida, e agora tudo está dando errado ao mesmo tempo. Enfim, vamos ao que interessa. Eu tinha um ótimo emprego e era casado com uma mulher chamada Carol. Carol e eu estávamos casados há mais de 2 anos, e como mencionei, eu era muito feliz com ela. Morávamos perto da minha mãe e do meu padrasto Lucas. Ambos me amavam e se preocupavam muito comigo, ou pelo menos era isso que eu achava. Minha mãe se casou com Lucas quando eu tinha 10 anos. Ele fez parte da minha vida por muito tempo. Meu pai biológico nos deixou em uma situação muito difícil, minha mãe trabalhou duro para nos sustentar e, alguns anos depois, ela se apaixonou por Lucas, que ficou feliz em cuidar de nós dois até hoje. Nunca considerei Lucas como apenas um padrasto. Para mim, ele era meu pai e meu herói, alguém que me amava e cuidava de mim. Embora não compartilhássemos o mesmo sangue e não nos parecêssemos fisicamente, ele nunca me fez sentir que eu não era seu filho. Desde o dia em que se casou com minha mãe, ou até mesmo antes disso, ele se comportou como um verdadeiro pai. Sei que isso pode parecer uma informação irrelevante, mas não é. Quero que entendam o quanto me dói descobrir que, na verdade, ele não se importava nem com minha mãe nem comigo. Agora vamos voltar 6 meses no tempo. Foi então que comecei a sentir que algo não estava certo. No início, eu não sabia o que era, mas a atitude de Carol parecia estranha, diferente. Achei que eu estava apenas sendo paranoico, mas com o passar dos dias, ficou evidente que algo estava acontecendo com ela. Não posso explicar exatamente o que era diferente, mas eu sentia isso, chamem de instinto. Eu sentia que ela estava me escondendo algo. Então perguntei diretamente se havia algum problema. Carol me disse que tinha muito trabalho e que estava apenas preocupada com isso. Ao contrário de mim, minha esposa não gosta muito do trabalho dela, mas se recusa a deixá-lo. Então fazia sentido que ela estivesse passando por uma dessas fases, porque de vez em quando ela tinha problemas com sua situação no trabalho. Trabalhar duro em um emprego que você odeia é uma das piores coisas da vida, eu já passei por isso. Quero deixar algo claro, nunca a obriguei a trabalhar. Eu podia sustentar nós dois até que ela encontrasse algo que gostasse, mas ela sempre dizia que não e que não. Então respeitei sua decisão. Depois disso, por mais estranho que tudo parecesse, sempre atribuía ao estresse do trabalho. Minha esposa não parecia muito afetada, mas decidi não insistir no assunto. Eu sabia que, se ela precisasse da minha ajuda ou de algum conselho, ela falaria comigo. Alguns meses depois, comecei a notar que meu padrasto Lucas estava agindo de forma estranha comigo. Com ele era muito mais evidente, então até perguntei o que estava acontecendo. Ele apenas me disse que estava nervoso com algo, mas toda vez que falava comigo, eu sentia que ele estava escondendo alguma coisa. Não importava o quanto eu insistisse, ele sempre dizia que não era nada. Fiquei tão preocupado com ele que até mencionei isso para minha mãe. Ela me disse que também havia notado que ele estava agindo de forma estranha. Todos esses foram sinais para que eu parasse de investigar, e eu gostaria de ter feito isso. Agora que sei de tudo, não posso simplesmente ficar calado. Alguns dias atrás, acordei de um pesadelo e percebi que minha esposa não estava na cama. Eram cerca de 3 da manhã, então não havia razão para ela estar acordada a essa hora. Depois a ouvi falando com alguém na varanda. Achei muito suspeito receber uma ligação àquela hora. Minha esposa ama dormir, às vezes até mais do que me ama, então não havia nenhuma razão lógica para que ela estivesse ao telefone, a menos que algo realmente grave tivesse acontecido. Então tentei me aproximar sem que ela percebesse. Consegui ouvir apenas uma parte da conversa. Ela disse algo como: se isso acontecer, nós dois estaremos em apuros, e não há como você sair bem dessa. Algo assim soava muito suspeito, pelo menos para mim, mas então ela me viu e desligou imediatamente. Quando perguntei, ela disse que estava falando com a irmã e que sua mãe estava doente. No início, minha suspeita era que ela estivesse envolvida em algo ruim, então no dia seguinte decidi investigar mais.
Quando Carol entrou no chuveiro, peguei o telefone dela. Eu sabia o código, mas precisava de um acesso mais profundo. Felizmente, no meu trabalho aprendi alguns truques tecnológicos. Acredite quando eu digo isto, nada no seu telefone está realmente seguro, independentemente da marca ou do sistema operacional. Sinto muito, mas é a verdade. Revisei tudo esperando descobrir no que ela estava envolvida, mas o que descobri não era o que eu esperava. Descobri que minha esposa estava me traindo. Mas o pior é que ela não estava apenas me traindo, ela estava fazendo isso com meu padrasto. Sim, Lucas estava dormindo com minha esposa. Não sei o que doeu mais, se foi o fato de que as duas pessoas em quem eu mais confiava estavam me traindo juntas ou a brutalidade da verdade em si. Rapidamente, coletei o máximo de provas possível e deixei o telefone exatamente como estava. Eu estava tão chocado que nem revisei tudo, mas a verdade é que eu não precisava de mais provas. Encontrei mensagens de texto suficientes, fotos e vídeos que deixavam completamente claro que eles estavam tendo um caso. Não quis ver os vídeos, e ainda não vi, porque não quero. Apenas os guardei caso precise deles como prova algum dia. Eu não posso, e ainda não consigo, acreditar que eles fizeram isso comigo e com minha mãe. Desde então, mal falei com Carol ou Lucas, porque tenho medo de explodir de raiva. Felizmente, Carol tem estado muito ocupada com o trabalho, o que facilitou evitá-la. Nem sequer tenho coragem de falar com minha mãe. Tenho medo de pensar em como isso a magoaria. Ela ama Carol como se fosse sua própria filha e ama Lucas tanto quanto me ama. Já está na hora de contar tudo para minha mãe, mas não quero ser eu quem partirá seu coração. Ao mesmo tempo, minha mãe merece saber. Só quero saber como soltar uma bomba dessas, porque simplesmente chegar e dizer, mãe, nossos parceiros estão nos traindo, não parece ser a melhor frase para usar agora. Não acho que exista uma frase ideal, mas estou tentando encontrar uma forma menos dura de contar isso. Atualização 1. Há uma semana, fiz uma publicação aqui sobre descobrir que minha esposa estava dormindo com meu padrasto. Ainda não os confrontei, mas fiz algo mais. Agora tenho um plano para expô-los diante de todos. Confrontá-los em particular não é o que eles merecem, já que em particular é exatamente como eles têm agido, pelas costas de todos. Sei que não há nenhuma justificativa possível para o que fizeram, não há universo em que isso faça sentido. Para ser completamente honesto, a essa altura, pouco me importa o motivo pelo qual me traíram dessa forma. Além disso, não quero dar a eles a chance de apresentar qualquer justificativa. Quero que o mundo os veja exatamente como são, sem desculpas, sem nada. Depois de pensar sobre isso, percebi que pedir uma explicação não mudaria nada. Eles me apunhalaram pelas costas e não há como isso ter sido um acidente. Durante os 3 dias seguintes à minha descoberta, a única coisa em que consegui pensar foi como contar para minha mãe. Eu sabia que isso iria destruí-la, mas precisava fazer isso. Com a ajuda de vocês, encontrei a melhor forma, entre aspas, de contar a ela. Não acho que exista uma forma ideal, apenas algumas que são menos piores que outras. Decidi me encontrar com ela em particular, em um lugar fora de casa. Pedi que nos encontrássemos a sós e que ela não contasse nada para o Lucas. Como era a primeira vez que eu pedi algo assim, ela ficou bastante preocupada. Quando nos encontramos, imediatamente perguntou se estava tudo bem. Passei 3 dias preparando como contar tudo, mas assim que a vi, congelei. Eu havia planejado cada palavra, mas ao vê-la, se tornou incrivelmente difícil. Ela perguntou de novo o que estava acontecendo. Eu disse que Lucas havia sido infiel. No início, ela não acreditou, mas eu disse que ainda não tinha terminado, que havia algo mais que tornava isso 100 vezes pior. Ela me olhou confusa e perguntou o que poderia ser pior. Ela chegou a perguntar se ele tinha algum tipo de interesse por crianças ou algo assim, e eu disse que não. Suponho que poderia haver coisas piores para contar, mas também não era nada bom dizer que a mulher com quem ele estava traindo era Carol. Ela não acreditou em uma palavra. Primeiro, duvidou da traição, mas a parte sobre Carol pareceu impossível para ela. Ela achou que eu estava mentindo e, para ser sincero, eu não queria mostrar as provas, porque só tinha visto uma vez e já havia sido difícil demais para mim. Eu não queria vê-las de novo, nem que elas visse. Disse que seria melhor se ela não olhasse, mas também sabia que ela jamais acreditaria em mim sem provas. Então, relutantemente, mostrei tudo a ela. Assim que viu, ela desmoronou e começou a chorar. Ela chorou por mais de 1 hora antes que eu conseguisse acalmá-la um pouco. Depois conversamos sobre o que fazer a seguir.
Ela concordou que precisávamos confrontá-los, mas se recusou a voltar para casa naquela noite. Deu uma desculpa e ficou na casa de uma amiga. Desde então, ela tem ficado com essa amiga e planejamos juntos um plano. Organizamos uma reunião familiar dentro de uma semana e convidamos quase todos. Planejamos expô-los diante de toda a família. Mamãe concordou com isso, disse que era a melhor forma de fazer isso. Então, por enquanto, ela continua na casa da amiga. A reunião familiar será em aproximadamente uma semana e, em breve, todos os parentes próximos saberão exatamente o que tem acontecido. A próxima atualização será importante, porque uma vez que isso vier à tona, não haverá como voltar atrás. Atualização 2. Vou contar de uma vez o que aconteceu na reunião familiar. Nos últimos dias, estive trabalhando duro para organizar tudo sem que Lucas ou Carol suspeitassem de nada, e consegui. A única pessoa que sabia a verdade era minha mãe, então foi difícil manter tudo em segredo. Eu não vi a hora de chegar o dia da reunião familiar. Percebi que todos tinham teorias diferentes sobre o motivo da reunião. Alguns achavam que alguém ia anunciar um noivado, outros pensavam que alguém estava grávida, e alguns parentes mais excêntricos tinham suas próprias suposições. Como havíamos convidado quase toda a família, o evento se tornou algo importante. Quando a maioria dos convidados chegou, pedi a atenção de todos e expliquei o verdadeiro motivo pelo qual estávamos ali. Minha mãe estava ao meu lado, e eu olhei diretamente para Carol enquanto contava a todos que descobrimos que ela estava me traindo. Carol ficou surpresa e estava pronta para se defender da acusação, mas então minha mãe falou e revelou que Lucas também havia sido infiel com ela. E não era coincidência que ambos tivessem traído ao mesmo tempo, eles estavam tendo um caso um com o outro. Carol disse que não estava me traindo com Lucas. Foi então que eu respondi, então você não está me traindo com ele. Mas, pelo menos, está admitindo que está me traindo. Antes que alguém pudesse ficar do lado dela ou duvidar da minha palavra, apresentei as provas. Todos ficaram em silêncio. A única coisa que se ouvia era o choro da minha mãe. Lucas tentou se aproximar dela para conversar, mas eu me coloquei no caminho. Ele tentou várias vezes, mas eu continuei bloqueando a passagem. Minha mãe chorava tanto que nem conseguia falar. Meu sogro, o pai de Carol, se aproximou de mim e disse que estava envergonhado pelo que a filha dele havia feito. Ele até me pediu desculpas. Eu disse que ele não tinha culpa pelo que havia acontecido. Ele e a família dele não conseguiam encontrar palavras para dizer. Minha mãe quis bater em Carol, mas eu a impedi. Eu disse que machucá-la fisicamente não me faria sentir melhor. Mas Lucas se recusava a sair, mesmo depois de tudo isso. Então sabem o que fizemos? Tivemos que tirá-lo à força, pedaço por pedaço. No dia seguinte, minha mãe jogou todas as coisas de Lucas na rua. Como a casa é dela, não havia razão para que ele continuasse lá. Fiz o mesmo com Carol, então agora ambos estamos no processo de divórcio. Me sinto muito triste com tudo isso. Ainda é difícil acreditar que está em minha realidade. Porque eu acordo e penso que é loucura demais para ser verdade, mas então, quando meu cérebro começa a funcionar, percebo que é real. E é isso que tenho que enfrentar. A partir daí, o dia só piora. Atualização 3. Depois da minha última atualização, tudo o que minha mãe e eu fizemos foi tentar seguir em frente enquanto passávamos pelo processo de divórcio. O divórcio foi bastante simples. Não importa o quanto Lucas tenha tentado falar conosco, nós nos recusamos a ouvi-lo. Ele tentou de tudo, chegou até a aparecer várias vezes na frente da minha casa, mas eu sempre o rejeitei. Ele implorou, implorou e implorou, mas depois de um tempo, desistiu de tentar. Carol, por outro lado, não disse muita coisa. Apenas pediu desculpas e desapareceu. Quase todos cortaram laços com Carol e Lucas, ninguém queria continuar em contato com eles. No entanto, Carol conseguiu se reconciliar com a família dela. Pelo que ouvi, ela disse que Lucas a manipulou, que a usou e a obrigou a fazer tudo isso. A família dela perdoou, e um dos amigos dela até lhe deu um emprego em sua empresa. A essa altura, eu já não me importava nem um pouco. Eu não pensava nela nem no que ela fazia. Para mim, ambos eram culpados, não importava o que dissessem. Mas acontece que eu estava muito enganado. Vejam bem, tenho um amigo muito próximo chamado James, que eu não via há algum tempo. De repente, ele me ligou e pediu que nos encontrássemos. Se um amigo te pede para se encontrar com ele, é isso que você faz, mesmo que não saiba o motivo. Quando nos encontramos, ele me perguntou como eu estava.
Eu disse que estava bem, embora passando por um momento difícil após o divórcio. Então ele me contou que havia visto Lucas e que tinha algo importante para me contar. Acontece que Lucas o encontrou por acaso e contou a ele o que estava tentando dizer para mim e para minha mãe esse tempo todo. Lucas sabia que eu não o ouviria diretamente, então pediu a James que me passasse a mensagem. Basicamente, o que Lucas queria nos dizer era que ele havia sido chantageado. Segundo ele, Carol o manipulou desde o início. De alguma forma, ela conseguiu uma foto dele ajudando a ex-mulher em alguma coisa, e essa coisa exigia que ele estivesse sem camisa. Parece que ele estava fazendo algum trabalho de encanamento, e a camisa dele havia molhado. Com essas imagens, Carol o ameaçou, dizendo que contaria tudo para minha mãe e a faria acreditar que ele estava traindo ela. Quando ele se recusou a ceder às exigências de Carol, ela aumentou a pressão. Disse que, se ele não fizesse o que ela queria, não apenas arruinaria o casamento dele, mas também me afastaria e transformaria minha vida em um inferno. Segundo Lucas, tudo que Carol queria era que ele dormisse com ela apenas uma vez e então o deixaria em paz. Desesperado, ele aceitou. Mas esse foi seu maior erro. Carol gravou e tirou mais fotos, e com isso começou a chantageá-lo ainda mais, dia após dia. A lista de exigências dela crescia, e ele tinha que fazer o que ela dizia ou corria o risco de que ela o destruísse. Então, do nada, eu os expus diante de todos, e ambos foram desmascarados. Desde esse dia, tudo que Lucas tem tentado fazer é provar que ele nunca nos traiu de verdade, que jamais teria feito algo assim se não tivesse sido obrigado. Ele deixou várias mensagens para James dizendo que até tem algumas provas do que aconteceu. James acreditou nele. Depois de conversar com James, fui direto falar com minha mãe e contei tudo a ela. Mas ela não acreditou. Acha que Lucas só está tentando encontrar uma maneira de se aproximar de nós novamente para nos manipular e que o melhor é deixar tudo isso no passado. Ela me pediu que não ficasse pensando tanto nisso e que simplesmente deixasse pra lá. Mas quanto mais penso nisso, mais acredito que, mesmo que Lucas esteja dizendo a verdade, isso não o torna menos culpado. Ele poderia ter se recusado e enfrentado as fotos de Carol, mas, em vez disso, ele escolheu trair. Não importa que tenha sido coagido. Atualização 4. Depois de pensar muito, decidi que falar com Lucas era o certo a fazer. Não porque achasse que a história dele fazia sentido ou que pudesse consertar alguma coisa, mas porque eu tinha algo em mente para ele e para Carol. Por isso, pedi a James que transmitisse minha mensagem. Eu estava disposto a me encontrar com ele. Nos encontramos, e a primeira coisa que ele fez foi me pedir desculpas por tudo. Eu disse que não estava ali para ouvir desculpas, mas sim para ouvir a versão dele dos fatos. Deixei claro que a única razão pela qual eu estava ali era por causa do James. Então, Lucas me contou tudo o que James já havia dito, mas com mais detalhes. Ele me mostrou as mensagens que havia guardado de Carol, as coisas que ela havia dito para chantageá-lo e obrigá-lo a fazer o que ela queria. Eram mensagens onde Carol dizia que contaria tudo sobre os encontros dele se ele não continuasse se encontrando com ela. Eu disse que acreditava nele, embora essa não fosse realmente a verdade. As mensagens mostravam que ele queria parar de se envolver com Carol, mas não explicavam como tudo havia começado. Ainda assim, ele estava com lágrimas nos olhos e me disse que sabia que eu seria o único que acreditaria nele. Perguntei por que ele não havia procurado a mim ou a minha mãe desde o início. Ele disse que havia cometido um erro ao confiar em Carol, que ela era boa demais manipulando as pessoas. Disse que já não se importava mais com o que os outros pensavam sobre ele, só se importava com minha mãe e comigo. No entanto, comentei que uma coisa era eu acreditar nele, e outra coisa completamente diferente seria minha mãe acreditar em tudo que ele dizia. No fim, eu estava feliz por Carol não estar mais na minha vida, mas minha mãe só poderia perdoá-lo se ele realmente provasse que foi chantageado desde o início. E a única forma de fazer isso, a que realmente convenceria minha mãe de uma vez por todas, seria com uma denúncia e um processo judicial contra Carol. Meu plano é bastante simples, nada elaborado. Se realmente o que Lucas diz é verdade, então minha esposa, que em breve será minha ex, pagará na justiça pelo que fez. Acredito que, se ela é realmente essa pessoa que Lucas descreve, então deve ser responsabilizada por isso. Tenho minhas dúvidas. Não é que Lucas seja um santo, porque de qualquer forma ele foi infiel, mas é muito estranho ter estado tanto tempo com alguém e, de repente, essa pessoa se transformar em uma mente criminosa. Minha suspeita é que Lucas está mentindo, tentando limpar sua imagem, e se isso for verdade, ele também deve enfrentar as consequências.
O problema é que não quero me envolver diretamente, então vou deixar que Lucas faça isso por mim. Se nada do que ele disse for verdade, ele terá feito uma denúncia falsa e um processo sem fundamento, o que pode trazer consequências para ele. Ele está convencido de que eu o ajudarei a buscar o perdão da minha mãe, mas estou 110% certo de que minha mãe não quer perdoá-lo. E estou ainda mais certo de que uma pessoa que dormiu com minha esposa, seja por qual motivo for, não merece minha ajuda. Então, estou sendo um pouco vingativo aqui, mas é isso que acontece quando duas pessoas tão próximas te traem dessa forma. Tenho minhas dúvidas se Lucas realmente seguirá com isso, embora tenha percebido que ele estava bastante empolgado com a ideia de que minha mãe o perdoe. Se isso não acontecer, voltarei aqui quando os respectivos divórcios forem finalizados para encerrar minha história. Mas espero que esse encerramento venha com um pouco de justiça para minha mãe e para mim. Atualização 5. Vou fazer uma ressalva. Vou falar sobre meu divórcio, mas não porque meu plano tenha fracassado, e sim porque quero contar o que aconteceu com isso antes de passar para o que sei que realmente importa. Pelos comentários que vocês deixaram, isso ficou bastante claro. Minha mãe se divorciou de Lucas. Tive que pressioná-lo um pouco para que assinasse os papéis, porque ele pretendia continuar lutando para reconquistá-la. Eu disse a ele que, se fizesse isso, só desgastaria ainda mais sua relação com minha mãe e que, mesmo que a verdade viesse à tona depois, já seria tarde demais. O melhor que ele podia fazer era dar à minha mãe o que ela queria, para então tentar se redimir depois. Ele tentou explicar à minha mãe a mesma história que havia me contado, mas ela simplesmente respondeu que isso não importava, porque não provava nada. Meu divórcio foi menos complicado, porque Carol não se importava muito com nosso casamento e já tinha seguido com sua vida e seu novo emprego. Por isso, ela aceitou assinar sem resistir. Mas se ela pensou que teria paz, estava muito enganada, e por muito. Enquanto os divórcios ainda estavam em andamento, Lucas não só registrou uma denúncia na polícia por chantagem, como também entrou com um processo judicial. Quando essa informação chegou à empresa de Carol, ela foi obrigada a pedir demissão. Naquele momento, o divórcio se tornou um problema mais importante para ela, porque sua nova vida estava desmoronando. Ainda assim, ela acabou assinando simplesmente porque já estava presa nesses outros problemas. Como eu suspeitava, a denúncia de Lucas. História 2. Minha irmã monstro me acusou de espioná-la no chuveiro, mas ela se esqueceu que eu tenho câmeras. Minha irmã mais velha, Tina, tem um talento especial para distorcer a verdade. Desde que éramos crianças, ela tinha a habilidade de se fazer de vítima, virar qualquer situação a seu favor e convencer nossos pais de que ela era prejudicada, não importava o quão óbvio fosse que o problema era ela. Não importava se tinha sido ela quem começara a briga, quebrado algo caro ou mentido descaradamente na cara deles. Ela conseguia chorar sob demanda, o que era seu superpoder, inventar uma história convincente e transformar qualquer acusação contra mim. Nossos pais sempre acreditavam nela. Aprendi cedo que discutir com ela era inútil. Não importava quantas provas eu tivesse, nem quão claro fosse que ela estava mentindo, ela se agarraria à sua versão, se recusaria a admitir a culpa e nossos pais acabariam cedendo, uma e outra vez. Isso se tornou um padrão. Se ela queria algo, ela conseguia. Se cometia um erro, outra pessoa pagava por ela. Se fosse pega numa mentira, ela se agarrava a ela, fazia um escândalo e arruinava a vida de todos até que dessem razão a ela. Por isso, passei a maior parte da minha vida adulta evitando-a. Ao contrário de Tina, eu fui independente desde os 18 anos. Trabalhei em tempo integral assim que terminei a escola, paguei meu próprio aluguel e me afastei dela e dos meus pais. Ela, por outro lado, ia de um desastre a outro, perdendo empregos, batendo carros e queimando pontes, figurativamente falando. Não, ela não queimou nenhuma ponte literalmente. Parte disso é culpa dos meus pais, que estavam sempre lá para resgatá-la, encobrindo seus erros e arranjando desculpas para ela. Sempre havia uma razão para explicar por que as coisas aconteciam com ela. Meus pais poderiam ter escrito a Bíblia da minha irmã, com tantos milagres que existiam para justificá-la. Então, no mês passado, meus pais me ligaram em pânico. Tina havia perdido outro emprego, estava prestes a ser despejada e não tinha para onde ir. Eu disse que não entendia por que estavam me contando isso, já que presumi que ela moraria com eles, afinal, eles têm uma casa com espaço de sobra para ela se mudar. Bem, isso não era possível. Insira aqui qualquer desculpa retirada da Bíblia da minha irmã, que aparentemente também dizia, em algum versículo, que eu tinha que abrigá-la. Perguntei se nessa Bíblia também havia menção a mulheres de reputação duvidosa, como na original. Recusei imediatamente.
Eu sabia exatamente como isso terminaria. Sabia que ela destruiria meu apartamento, ignoraria minhas regras e me trataria como seu servo pessoal. Mas meus pais não se importaram. E eu também não me importei em dizer não, porque tinha certeza de que ela não viria morar comigo, não importava a situação dela ou o quanto meus pais insistissem. Mas, como meus pais não conseguiram convencê-la, ela teve que vir expor seu próprio caso e tentar me convencer. Não era a pior tática que ela poderia usar. Se meus pais não conseguiram me convencer, muito menos ela conseguiria. Só a voz dela já me deixava de mau humor, e isso não ia ajudá-la no caso. Quando descobriu que eu não ia deixá-la ficar aqui, 10 segundos depois de ter ligado, já que literalmente eu disse, se você está ligando para ficar aqui, vou poupar seu tempo e avisar que não há quartos disponíveis, é claro que ela não aceitou isso tão facilmente. Mas eu disse que estava passando por um túnel e desliguei. Nem ela acreditou nisso, porque o túnel mais próximo fica a 500 quilômetros desta cidade. Mas ela estava determinada a atravessar um túnel e apareceu no meu apartamento. Não sei como ela descobriu onde eu morava, porque ela nunca me visitou e eu nunca disse onde era. Meus pais sabem, então é uma suposição inteligente. Como sempre há algum amigo que passa por aqui para jogarmos videogame ou qualquer outra coisa, simplesmente abri a porta. Mas ela não estava lá para jogar videogame, pelo menos não um que eu fosse gostar. Eu disse que estava justamente saindo e fechei a porta atrás de mim. Disse que estava saindo porque logo viriam dedetizar o apartamento. De novo, nem ela acreditou nisso, mas sabia muito bem que a resposta era não. Ela apenas me olhou com uma expressão fria e disse que eu me arrependeria. Algumas noites depois, cheguei exausto do trabalho, pronto para dormir. Em vez disso, me deparei com um pesadelo. Tina tinha entrado no meu apartamento e estava sentada no sofá, tremendo e chorando. Assim que entrei pela porta, ela gritou para eu ficar longe dela. Antes que eu pudesse perguntar o que ela estava fazendo lá e como tinha entrado, ela me acusou de espioná-la enquanto tomava banho. Ela soluçava, tremia, dizendo que me tinha visto espiando pela porta do banheiro. Antes que eu pudesse processar o que ela estava dizendo, ela pegou o telefone e ligou para nossos pais bem na minha frente. Fez a atuação da vida dela, choro entrecortado, mal conseguia falar. Disse a eles que estava apavorada, que eu a havia deixado ficar no meu apartamento, mas só para espioná-la. Ela até trouxe roupas para que parecesse verdadeiro, que estavam espalhadas pela sala onde ela estava sentada. Eu podia ouvir meus pais gritando pelo telefone, me chamando de nojento. Minha mãe chorava, dizendo que nunca mais queria falar comigo. Eu nem sequer estava no apartamento quando tudo o que ela dizia aconteceu. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Mas nada disso importava porque Tina já havia vencido. Ela plantou a ideia na cabeça deles. Então eu me lembrei das minhas câmeras. Alguns meses atrás, após uma série de roubos de pacotes no meu prédio, instalaram câmeras de segurança nas áreas comuns. Tina havia ignorado um detalhe crucial, a história dela era fisicamente impossível. Pedi para ver as gravações daquela noite, que mostravam tudo. As imagens mostravam Tina entrando no meu apartamento com um jogo de chaves, trancando a porta e ficando lá dentro por 2 horas. Eu nunca passei pela câmera depois de ter saído, umas 5 horas antes de ela chegar. Mas então a câmera captou algo mais, dava para ver Tina olhando pela porta da frente, suponho que para ver se eu estava chegando, e então fechando-a de novo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, estava armando uma cilada para mim. Não hesitei nem por um segundo. Enviei a gravação para meus pais antes que ela pudesse distorcer ainda mais a história. Havia ainda mais problemas na história dela. Quando contou os detalhes aos meus pais, disse que eu a estava observando por pelo menos 15 minutos, mas que teve medo de sair por receio do que eu poderia fazer. Mas havia um problema, a hora da câmera mostrava que apenas 2 minutos se passaram entre a chegada dela e a ligação para meus pais, o que eles mesmos confirmaram ao verificar as chamadas recebidas. Minha única preocupação agora é minimizar qualquer tentativa dessa lunática de arruinar minha vida. A primeira coisa que fiz foi registrar uma denúncia policial. Pedi aos meus pais que me enviassem capturas das chamadas recebidas, caso mudassem de ideia depois, e também levei as gravações das câmeras. Atualização 1. Após a denúncia contra minha irmã por ter entrado no meu apartamento sem autorização, eu esperava que ela me deixasse em paz, mas parece que ninguém deve ter contado a ela que há uma denúncia contra ela, então ela tentou escalar ainda mais a situação. Na manhã seguinte a tê-lo exposto, acordei com uma mensagem do meu senhorio pedindo que eu ligasse para ele imediatamente. Acontece que Tina havia apresentado uma queixa contra mim, alegando que eu a estava assediando no meu próprio apartamento.
Ela deve ter pensado que, se mentisse o suficiente, eles me expulsariam de casa como vingança ou, pior ainda, que ela poderia ficar por um tempo até que o contrato de aluguel expirasse. Claramente, ela não pensou bem nas coisas. Assim que meu senhorio explicou o que estava acontecendo, eu nem me preocupei em ficar bravo, simplesmente enviei as gravações de segurança. Também expliquei em detalhes o que aconteceu na noite anterior e enviei uma cópia da denúncia que fiz contra ela. Não precisei dizer muito depois disso. Assim que ele viu as gravações, não apenas ficou do meu lado, mas também ficou furioso com ela. Tina agora não está apenas fazendo falsas acusações aos nossos pais para conseguir ficar por aqui ou, pelo menos, arruinar minha vida por não deixá-la morar comigo, ela está envolvendo outras pessoas, pessoas que poderiam reagir mal a uma acusação como essa. Na verdade, foi exatamente o que aconteceu, só que mostrar as imagens das câmeras de segurança foi o que conseguiu acalmá-los. Liguei para ela para dizer que havia uma denúncia contra ela por invasão de propriedade e esperava mais um ataque de raiva, mas desta vez foi pior. Ela entrou em modo de colapso total. O que mais repetia era que chamar a polícia estava envolvendo pessoas demais e que isso deveria ficar apenas em família. E até poderia ter razão até o telefonema do meu senhorio naquela manhã, mas agora não havia mais desculpas porque ela mesma começou a envolver outras pessoas. E claro, ela ligou para os meus pais, porque a polícia é um assunto sério. Houve várias chamadas, que eu não atendi, e algumas mensagens de texto. Mas se há algo importante no meio disso tudo é o fato de que eles não estavam tão bravos com Tina, estavam bravos comigo. A ideia era parecida com a que Tina teve, que nada havia acontecido porque ela só havia mentido para nossos pais. Quando contei a eles sobre o meu senhorio, algo que eles não sabiam ou fingiram não saber, disseram, mas já está resolvido e nada grave aconteceu. Porém, se a polícia levar essa denúncia adiante, existe o risco de que ela seja presa. Para meus pais, as consequências do que ela fez e as minhas são muito diferentes. Mas aí está o problema, as consequências foram diferentes porque eu tinha câmeras. Se não tivesse, é bem provável que agora meus próprios pais estivessem apresentando uma queixa à polícia junto com minha irmã. Minha resposta foi a mais direta e dura possível. Não me importava que estivesse falando com meus pais. Eu disse, ela me acusou de ser um pervertido, de ter algum tipo de interesse indevido na minha própria irmã. O simples fato de isso não ter saído do controle é porque Tina é uma idiota com letras maiúsculas. Se ela tivesse feito isso direito, eu provavelmente já estaria preso, mais rápido do que está demorando para prender a sua filha. Deem graças por eu ainda ter algumas horas de liberdade, poderiam usá-las para fugir para o Canadá em vez de perder tempo falando comigo, porque, caso ainda não tenha ficado claro, isso é uma perda de tempo. Eu não vou retirar a denúncia. Depois disso, desliguei e fui de volta à delegacia para perguntar como estava o andamento da minha denúncia. A única coisa que me disseram foi que ainda estavam analisando as gravações. Sim, pela lentidão com que estão agindo, acho que não seria a mesma coisa se eu estivesse sendo acusado de perversão, incesto e seja lá mais o que minha irmã fosse capaz de inventar. Atualização 2. Demoraram mais de 48 horas para aceitar minha denúncia e tomar alguma atitude, mas pelo menos foram atrás de Tina para prendê-la, e é exatamente onde ela está agora, enquanto escrevo isto. Eles a encontraram na casa dos meus pais, onde ela havia se escondido após minha denúncia. Pelo menos levaram em consideração que ela poderia estar lá quando registrei o boletim de ocorrência, porque foi o primeiro lugar que verificaram depois de emitirem uma ordem de prisão para ela. A única coisa boa na demora para prendê-la é que já era sexta-feira à tarde, assim como foram bastante lentos para analisar uma simples gravação, também são lentos para dar andamento ao processo. Nenhum juiz trabalha numa sexta-feira à tarde a essa hora, então Tina terá que esperar até segunda-feira para saber se conseguirá pagar uma fiança. E não só isso, meus pais terão que pagá-la, porque sei que Tina não conseguirá fazer isso. Pelo que pesquisei na internet, a fiança pode chegar até $50.000. No entanto, como isso depende da gravidade do caso, pode ser muito mais ou muito menos. Isso só será decidido na segunda-feira, quando um juiz analisar o caso dela e determinar se ela poderá sair sob fiança. Parte de mim quer que ela não consiga, porque isso significaria que ela ficaria presa até o dia do julgamento. Não acho que ela tente algo comigo agora, porque sabe que se me olhar torto, vou chamar a polícia e ela terá que enfrentar mais acusações. Mas uma parte de mim, a parte do bom irmão, pensa que ter um teto e algumas grades é uma moradia segura para ela. Eu consegui para ela uma acomodação com comida e segurança privada. Claro, há algumas concessões a serem feitas, se ela quiser dar uma volta no parque à tarde, é provável que não consiga e, se insistir, pode acabar sendo atingida por aqueles cacetetes que os policiais carregam.
Mas, no fim das contas, é mais barato que um aluguel, então não vejo nenhum prejuízo nisso. Prejuízo mesmo será para os meus pais, caso tentem conseguir um advogado para defendê-la. Melhor deixá-la à própria sorte com um defensor público. Pelo que sei, eles são especialistas em conseguir estadias prolongadas para pessoas como Tina. Edição. Hoje é terça-feira e meus pais pagaram a fiança da Tina, que foi de $5.000. No entanto, em troca desse valor, optaram por deixá-la com um defensor público para representá-la até o julgamento. Eles não tinham condições de pagar as duas coisas, e Tina preferiu sair da prisão logo e se contentar com o advogado público, em vez de passar mais alguns dias presa. Mas nem em Las Vegas alguém teria coragem de fazer uma aposta tão arriscada como essa. Se o defensor público não for dos melhores, o que é bastante provável, ela acabará passando ainda mais tempo presa, de qualquer forma. Atualização 3. Há uma semana deveria ter começado o julgamento da minha irmã, mas ela decidiu que as probabilidades estavam contra ela e optou por fugir. Não vou negar que escapar foi a melhor opção se ela pensava nas chances de vencer aquele julgamento, embora isso agora só tenha piorado a situação dela. Não acho que ela consiga fugir para sempre, mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar a justiça por ter invadido meu apartamento. Falando nisso, percebi que tirar a chave dela não fez muita diferença, porque ainda é possível vê-la nas gravações entrando no meu apartamento com uma chave. O mistério é como ela conseguiu essa chave, algo que eu esperava descobrir durante o julgamento. Mas agora, sem julgamento, não saberemos. De qualquer forma, estou confiante de que, mais cedo ou mais tarde, a encontrarão e finalmente haverá novidades sobre isso. Não consigo imaginar um cenário onde minha irmã sobreviva no meio do mato, caçando e fugindo da polícia. O mais provável é que, em uma semana, a encontrem morrendo de fome, desidratada e implorando para ser levada para a prisão só para conseguir comida. De qualquer forma, meus pais perderam o valor da fiança, porque ela não compareceu ao julgamento. Neste ponto, isso me parece uma estupidez, porque tudo o que ela fez foi invadir minha casa, ela não me atacou, não roubou nada, apenas me acusou falsamente, algo sobre o qual falarei mais adiante. Ela provavelmente não receberia mais que alguns meses de prisão, talvez apenas semanas. Se o juiz quisesse ser indulgente, poderia até ter dado apenas serviço comunitário e um histórico criminal. Mas agora que ela fugiu, quando a encontrarem, a pena será maior. Ainda assim, duvido que isso signifique anos de prisão, mas perder a fiança dessa forma foi uma tolice. Ela deveria ter enfrentado o julgamento e as consequências de seus atos. Quanto à falsa acusação, embora tecnicamente não tenha sido uma denúncia formal, eu estava esperando esse julgamento. Queria que terminasse e que ela fosse considerada culpada para que isso servisse de base para meu processo por difamação. Eu queria dar esse presente a ela depois da sentença, mas agora vou ter que esperar. Ah, como eu odeio esperar! Se minha irmã tiver sorte ou se a polícia não estiver muito disposta a trabalhar, é possível que demore meses até que finalmente a capturem e a levem de volta para o tribunal. Por enquanto, me consola imaginar ela correndo pela floresta, fugindo de um urso como se estivesse num desenho animado, gritando porque não consegue encontrar comida. Bem, até que haja alguma novidade sobre minha irmã, não poderei trazer outra atualização. Até lá, me despeço. Atualização 4. Trago um trem carregado de novidades sobre minha irmã, o julgamento, minha ação judicial, minha vida e tudo o que você possa imaginar que aconteceu nesse tempo. A primeira coisa é como e quando a encontraram. Achei que levariam uma semana, mas demoraram 3. Ela foi encontrada em outra cidade tentando sobreviver, mas não estava caçando ou fugindo pelo mato. Ela estava fazendo algo ainda mais estúpido. Não sei se você já viu aquelas séries no YouTube em que uma pessoa tenta sobreviver vários dias começando com apenas 1 centavo. Pois bem, ela tentou fazer o mesmo quando ficou sem dinheiro, tentando comprar coisas baratas numa mercearia para revendê-las na praia. O problema é que ela não era conhecida, não tinha uma câmera e a vida real não funciona assim. Pior ainda, alguém achou que ela estava agindo de forma suspeita e chamou a polícia, o que levou à sua identificação e à sua prisão para que fosse levada de volta para o julgamento. Se não fosse por isso, ela ainda estaria foragida. Embora, sendo sincero, também não acho que ela teria sobrevivido muitos dias mais. Depois que a trouxeram de volta, o julgamento começou. Não durou muito, porque havia apenas uma prova essencial, a gravação da câmera de segurança. Ela não tinha como provar o contrário. Quando o juiz leu a sentença, explicou que, num caso normal como esse, ela receberia 1 mês de prisão e algum tempo de serviço comunitário.
Mas por ter fugido, a pena foi aumentada para 3 meses de prisão e o dobro de tempo de trabalho comunitário. A boa notícia é que agora sei como ela conseguiu a chave. Um dos encarregados do prédio a entregou para ela, vai saber sob qual pretexto. O importante é que os moradores votaram para demiti-lo e, além disso, ele terá antecedentes criminais por ter ajudado Tina. Meus pais nem sequer compareceram ao julgamento dela. Pelo que sei, perder os $5.000 da fiança foi suficiente para que dissessem, meu trabalho chega até aqui. É bom que meus pais comecem a soltar a mão dela e deixá-la lidar com isso sozinha. Talvez assim ela aprenda o que é amadurecer. Alguns amadurecem na escola, outros na prisão e alguns não amadurecem em lugar nenhum. Façam suas apostas sobre o que vai acontecer com minha irmã. Algo interessante para contar é que, quando o julgamento por invasão de domicílio terminou, eu a processei. Sim, uma semana após saber o veredicto, entrei com uma ação contra ela. Não era por muito dinheiro, já que ela só espalhou a mentira para meu pai, meu senhorio e algumas amigas. Mas tive sorte, a mentira dela não se espalhou o suficiente para arruinar minha vida. No entanto, poderia ter acontecido, e minha ação judicial foi para mostrar o quão sério isso era e que ela não pode acusar alguém falsamente só por capricho. Também quis enviar uma mensagem clara quando a processei, sei que você está na prisão agora, então se ferre. Aqui está minha ação judicial. Você tentou arruinar minha vida porque eu não fiz o que você queria? Pois se ferre mais ainda. E se você pensa em tentar me ferrar de novo quando sair, é bom começar a repensar, porque eu posso voltar a te processar. PS. Que você aproveite seu tempo atrás das grades. Obviamente, isso não estava escrito em lugar nenhum, mas foi assim que eu interpretei. E se ela entender metade da mensagem, para mim já basta. Essa metade é, não mexa comigo. Porque eu não sou como nossos pais e não vou tolerar suas palhaçadas. Essa ação judicial também chegou ao fim pouco depois que ela saiu da prisão, e o que consegui foi algo ainda melhor do que uma compensação financeira. Fiz com que ela assinasse um documento afirmando que, se tentar algo parecido de novo, poderei processá-la até que ela termine batendo na porta da prisão, pedindo para entrar. Tudo bem, eu não ia conseguir dinheiro mesmo, porque o dano real foi nulo. Mas isso é melhor que qualquer ordem de restrição, porque terá valor se formos novamente a julgamento. Agora ela se mudou para outra cidade, desta vez como uma pessoa livre, não como uma fugitiva da justiça, o que permitiu que ela conseguisse um emprego honesto. Pelo que descobri, acho que isso é o melhor, porque se ela não tivesse um trabalho, provavelmente passaria o dia pensando em outra besteira para fazer, e uma dessas besteiras poderia envolver a mim. Então é melhor que ela esteja ocupada vivendo a própria vida. Com isso, me despeço de vocês e espero que esta seja a atualização definitiva. Escrevi tanto que não acredito que algo mais possa acontecer. Não sei, talvez eu esteja errado e vocês me vejam por aqui de novo, mas sinceramente espero que meus pais e minha irmã me mantenham fora da vida deles. Eles sempre arruinam as próprias vidas com cada besteira que fazem, mas eu adoraria que fizessem isso sem me envolver no meio. Edição 1. Para quem perguntou como meus pais arruinaram a própria vida, bom, primeiro com os $5.000, que para eles é bastante dinheiro, e também com a má reputação que o julgamento trouxe. Agora todo mundo sabe de quem eles são pais. Edição 2. Acho que minha irmã teve uma mudança radical na vida, porque fez algo ridículo, não contra mim, graças a Deus, mas sim contra meus pais. Ela tentou processá-los por terem sido maus pais. Sim, ela tentou responsabilizá-los legalmente por ela ter se tornado o que é hoje. Tenho duas opiniões sobre isso. Os pais são responsáveis pela criação dos filhos, mas até certo ponto. Se ela ainda fosse menor de idade, isso faria mais sentido. Mas ela já é adulta, e está na hora de assumir a responsabilidade pelas decisões que toma. Não vou defender meus pais, eles foram bastante ruins. Acho que um estranho que te oferece doces na rua seria um pai melhor que eles. Mas, a essa altura, em que minha irmã já é adulta, é hora de ela assumir a responsabilidade por suas próprias ações, independentemente de todo o mal que nossos pais tenham feito. Se ela realmente mudou, deveria demonstrar isso vivendo uma vida melhor, não procurando desculpas nos outros. Processar nossos pais é uma prova de que ela ainda acredita que sua vida é culpa de fatores externos, como se não tivesse controle sobre si mesma, como se não pudesse escolher. Mas ela pode. Ela poderia decidir ter uma boa vida e ser uma pessoa melhor. Ainda assim, a ação foi completamente inútil. O juiz a rejeitou em poucos minutos, pelo que consegui descobrir. Pelo menos, agora os dramas deles são apenas entre eles. E eu não estou envolvido no meio.